Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre dificuldade e facilidade. O quanto que você aí está criando a sua vida a partir da dificuldade, do esforço, do sofrimento, do sacrifício. O quanto você comprou isso como uma realidade. E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de axis, terapeuta holística e também mentora de negócios para terapeutas. Então, escolhi fazer essa live aqui hoje para poder compartilhar algumas consciências com vocês e o que mais é possível agora, como pode melhorar ainda mais tudo isso. Então, meus amores, a primeira coisa que eu convido você que está aqui chegando nessa live é baixar todas as suas barreiras para receber. Como seria se você pudesse reconhecer agora que está tudo, absolutamente tudo disponível para você? Quando eu acessei a seguinte consciência, isso fez para mim assim muita diferença, sabe? Seja muito bem-vinda, Claudinha. Gente, se vocês puderem me dizer como é que tá a imagem, o áudio para vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Deixa aqui para mim nos comentários. E aí, se fizer sentido, você vai deixar vai digitar 1. Se não fizer sentido, você digita o 2 e tá tudo certo. Eu vou buscar aqui uma outra forma de explicar aqui, né, de trazer essa consciência para vocês. Então, a primeira vez que eu acessei essa consciência, ela me chamou muita atenção e foi quando eu comecei a me questionar uma série de coisas. E a primeira delas foi: será que Deus tem filhos favoritos? Então imagina você, quem aqui tem mais de um filho? Eu tenho 2, né? Eu tenho o Miguel, de 9 anos, e eu tenho a Carol, de 26. E, gente, com todas as minhas limitações de humana, né? Eu não consigo me imaginar dando tudo para um filho e deixando o outro sem nada, sabe? Eu não consigo me imaginar dando comida, casa, carinho, amor, dando recursos para um dos meus filhos e deixar o outro, por exemplo, na miséria, passando fome, embaixo de uma ponte. Vocês conseguem imaginar isso? Pega aqui a visão. Seja bem-vinda, Elizabeth, Aline. E quando eu acessei isso, quando eu entendi isso, que se eu, com todas as minhas limitações, né, eu jamais faria isso com filho, gente, imagina Deus, né? Você consegue imaginar Deus fazendo isso com filho? Então, quando eu acessei essa consciência, eu comecei a entender que tá tudo, absolutamente tudo disponível. Só que nessa realidade, nós vivemos o livre-arbítrio. Então, tá tudo disponível, só que você precisa, em primeiro lugar, escolher. Mas quantas vezes você não tá escolhendo porque você tem pontos de vista sobre aquilo? Então, gente, tudo aquilo que você, por exemplo, viu, ouviu e sentiu, né, até os seus 7 anos de idade, isso ficou registrado aí no teu sistema inconsciente. Então, quando, por exemplo, a física quântica, ela fala, o seu pensamento cria a sua realidade. Muitas pessoas, assim, às vezes a mente buga com isso. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, mas eu escolho ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter um relacionamento incrível, sim. Isso é o que você quer com a sua mente consciente, mas tu pira nisso aqui. A nossa mente consciente, gente, ela é responsável, assim, por menos de 5%, sabe, daquilo que a gente está criando. Então, mais de 95% das coisas que nós estamos criando a partir daquilo que está registrado na nossa mente inconsciente, no nosso subconsciente. Então, são coisas que muitas vezes você viveu lá atrás, coisas que você ouviu lá atrás, coisas que você sentiu lá atrás, mas que você nem se lembra, que você nem se recorda, mas que está registrado no seu sistema de crenças. Então, quando você, por exemplo, olha para o dinheiro, né? Quais são os primeiros pensamentos que vêm para você sobre o dinheiro? Você pensa que, por exemplo, é fácil fazer dinheiro ou é difícil fazer dinheiro para você? Quantas fontes de renda você tem hoje na sua vida?
Será que o seu dinheiro está vindo somente, por exemplo, do seu trabalho? Você tem um único negócio ou você tem mais de uma fonte de renda? O quanto que você está tentando criar a sua vida a partir da linearidade, a partir de um ponto de vista fixo, de que as coisas elas têm que ser de uma determinada forma. Então, como seria estar totalmente fora de forma, de estrutura, de linearidade, de concentricidade com o dinheiro e tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora? Vamos destruir, descriar, por favor? Você está disposta hoje a criar uma realidade diferente a partir de um outro ponto de vista? E sabe o que eu acho mais incrível das ferramentas do Access? É que a gente não precisa saber, sabe? A gente não precisa saber a origem dessas coisas, mas quando a gente começa a usar as ferramentas, a gente tem a possibilidade de mudar a nossa realidade de uma forma muito dinâmica. Então esse é o meu convite aqui para você, mas para que você possa receber disso, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar as suas barreiras. E o que são essas barreiras, né, gente? Essas barreiras são as barreiras energéticas que a gente cria. São as barreiras de julgamento que a gente cria sobre as coisas. São os pontos de vista fixos que nós temos. E aí, ó, se liga só nisso aqui que eu vou te dizer. O que tá te paralisando hoje não é o que você sabe. Mas não é o que você não sabe, na verdade. Mas é justamente o que você sabe demais. Existem estudos, gente, que dizem que é mais fácil uma pessoa enganar a outra do que convencer que ela foi enganada. Dani, mas o que é isso que você tá me falando? Olha só, pira nisso aqui que eu vou te dizer. É mais fácil, por exemplo, uma pessoa ela ser traída do que alguém conseguir convencer ela de que ela está sendo traída, de que ela está sendo enganada. Porque quando você compra um ponto de vista, você inconscientemente você define aquele ponto de vista como certo e aí você não quer estar errada. E aí muitas vezes o universo ele tá mostrando para você, mas como você tá presa naquele ponto de vista fixo, você fica resistindo e reagindo às outras possibilidades. Então, quando eu falo assim pra você, é melhor pra você dar ou receber? Deixa aqui nos comentários, gente. Vamos trocar aqui pra ficar mais legal, pra ficar mais divertido aqui pra todo mundo. Pra você é melhor dar ou receber? 1 pra dar, 2 pra receber. E daí, quantas vezes a gente vai comprando tudo isso de forma inconsciente e a gente nem se dá conta. E aí, a partir desses pontos de vista, a gente vai criando a nossa realidade e daí a gente vai criando toda uma dificuldade, todo um esforço para a criação que não é necessário, mas que foi a forma como nós aprendemos. Então, quantas vezes você ouviu lá atrás papai e mamãe falando que dinheiro não dá em árvore, que tudo nessa vida vem com sacrifício? O quanto você comprou todas essas mentiras, que para você ter alguma coisa você tem que se sacrificar, que essa realidade é uma realidade do esforço. E aí se alguém te convida para facilidade, o quanto que você já pensa, isso aqui deve ser um golpe, isso aqui deve ser, sabe? Então, tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, toda a programação de dificuldade, de esforço, que está registrado aí no teu sistema de crença, você está disposto a destruir, descriar isso agora, por favor? Como seria se permitir criar as coisas a partir de um novo ponto de vista, a partir de uma nova possibilidade? E aí, quando eu falo, gente, de criar barreiras, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. A primeira delas, ontem eu comecei, na verdade hoje, ontem eu comprei o livro Seres de Luz, que é um livro da Shannon O'Hara, é um livro do Access Consciousness, e fala justamente sobre esses seres que estão dispostos a contribuir com a gente. Muitas vezes esses seres eles constam, inclusive dentro da Bíblia, né, que são os anjos, por exemplo.
mas o quanto você define e conclui que, por exemplo, que espíritos, que fantasmas são coisas ruins, e toda vez que, por exemplo, que você sente uma energia que não tem um corpo físico, você já define e conclui que aquilo é algo ruim, que você tem que despachar aquilo, que você tem que mandar isso pra Nárnia, sabe? E todos os pontos de vista que você comprou de religiões, enfim. Então, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar, por favor? E aí, o que acontece? Qual é a primeira consciência lá que o livro ele traz, né? Que quando a gente cria esses pontos de vista, a gente acaba fazendo um julgamento, né, de todos esses seres, né, todos os seres sem corpos, vamos colocar dessa forma, e daí você levanta uma barreira. Só que quando você levanta uma barreira, e é claro que existem seres que não estão a serviço da luz, né, então eu tô falando aqui de seres de luz, mas tem seres que não estão a serviço da luz. Só que a consciência que eu tô trazendo é que quando você cria a barreira para seres sem corpos, você cria uma barreira, na verdade, para todos eles. E é justamente isso aqui, ó, essa consciência que eu quero trazer para você. Por quê? Porque o julgamento, ele faz isso. Todas as vezes que você julga alguém, todas as vezes que você julga um grupo de pessoas, todas as vezes que você julga uma situação, você cria uma barreira que te impede de receber. Então imagina que você, por exemplo, e às vezes, gente, a gente tem barreiras de coisas que a gente nem imagina, né? Então eu vou pegar aqui uma coisa, vou pegar um outro exemplo para vocês, que é um outro exemplo muito comum, tá? Que é, por exemplo, o julgamento sobre os políticos. Então, quais são os julgamentos que você tem sobre os políticos? Né? Quando você pensa em político, o que vem à tona? Quais são os primeiros pensamentos que vêm? E aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Verdade que todos os políticos são desse jeito que você pensa que é? Então percebe, gente, que todo mundo é muita gente, que ninguém é muita gente. E que sim, pode ser que a gente tenha, né, pessoas que são corruptas. Isso a gente tem em todas as profissões. Pode ser que dentro da política a gente tenha um número maior de pessoas fazendo escolhas interessantes. Mas percebe que quando você pensa que todo mundo, e daí você cria uma barreira é isso aqui, gente, ó. Quando você usa um julgamento, você cria uma barreira que te impede de receber. Só que te impede de receber dos políticos corruptos e te impede de receber dos políticos que estão de boa vontade, escolhendo fazer um bom trabalho. Então, eu trouxe esse exemplo, que eu acho que é um exemplo mais radical, mas isso é para tudo na vida. Então, todas as vezes que você julgar, se você tem julgamento sobre os evangélicos, se você tem julgamento sobre os macumbeiros, se você tem um julgamento sobre as pessoas chatas, se você tem um julgamento de lá, quem lá for, das prostitutas, né? Das mulheres de vida fácil, vamos colocar assim, isso te impede de receber. E qual que é o problema? Que muitas vezes você acha que não tem julgamento, mas quando você começa a fazer esse exercício, você começa a perceber o que tá lá, ó, registrado lá na tua caixinha da mente inconsciente. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Se tá fazendo sentido, deixa um aqui nos comentários. Se não tiver fazendo sentido, deixa 2. Eu vou encontrar outra forma de explicar isso aqui pra vocês. E aí, qual é a primeira consciência que eu quero trazer aqui para você? Muitas vezes, por conta dessas coisas que a gente viu, ouviu e sentiu lá atrás, e a gente criou esse ponto de vista que precisava criar a nossa vida a partir do esforço, você comprou um arquétipo chamado o arquétipo do guerreiro, o arquétipo da guerreira. E aí, gente, o que a guerreira faz? A guerreira, ela luta. Ela conquista realmente muitas coisas na vida, só que as coisas elas só vêm a partir da dificuldade. Então, será que você está sendo a guerreira na sua vida? Será que você está sendo aquela que luta para poder conquistar as coisas? Então, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar, por favor, em todos os lugares onde você está criando a sua vida.
a partir do arquétipo da guerreira? E como seria se você hoje escolhesse assumir o arquétipo da rainha, né? A rainha, gente, ela está disposta a ser servida. A rainha, ela está disposta a receber o trono. A rainha, ela está disposta a receber a herança. Ela está disposta a receber a facilidade. Agora, como que isso soa para você? Como que soa para você ser servido? Ou será que em algum lugar você comprou que é ruim? Que isso não é uma coisa legal, sabe? Percebe? E aí, como pode melhorar tudo isso, né? E o segundo passo, gente, é justamente você começar a olhar para isso e começar a limpar o teu sistema de crenças, né? Existem várias ferramentas que você pode usar para isso. Então, eu, por exemplo, eu usei durante muito tempo, gente, as reprogramações mentais do professor Hélio Couto. Então, se você sair daqui da live e você for lá para o YouTube e você procurar reprogramação mental, professor Hélio Couto, tem reprogramação para tudo. Tem reprogramação para autoestima, tem reprogramação para dinheiro, para vida financeira, para um monte de outras coisas. Você tem, por exemplo, as autoafirmações, né? Eu já usei também muito as autoafirmações. Mas a ferramenta que mais funcionou para mim, gente, foi realmente as barras de Axis, né? Para quem não conhece, as barras, elas são uma prática energética, né? Uma técnica americana que foi criada nos Estados Unidos, que hoje está presente em mais de 180 países do mundo inteiro, onde o praticante de barras, ele utiliza a energia da ponta dos dedos para tocar 32 pontos específicos da nossa cabeça para fazer essa liberação dessa densidade energética de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, tudo isso que está registrado ali na nossa mente inconsciente, que está criando essas limitações na nossa realidade sem a gente nem saber, e que quando são tocados, tudo isso vai sendo liberado. Então, o que eu mais amo assim nas barras, né? Porque você não precisa saber. Você não precisa saber o que tá no teu sistema de crenças, você não precisa investigar nada disso. Você senta, você deita lá na maca ou na cadeira de trocas, né? Tipo, muitas praticantes usam ali uma cadeira zero gravidade, onde você fica assim super confortável. A pessoa vai tocando esses pontos, fazendo essa liberação. E daí, quando você sai uma pessoa completamente diferente, né? Sem essa programação. Então, quando o seu passado, né? Quando esse registro dessas crenças, desses pontos de vista é liberado lá da sua mente, o seu passado, ele não influencia mais no seu futuro. Então, isso permite uma mudança dinâmica. Quem aqui, gente, já experimentou as barras de Axis? Quem já experimentou, deixa aqui um nos comentários. Quem ainda não experimentou, deixa o 2, só para eu poder entender aqui como que tá o público aqui da live. E outra coisa que você aprende também dentro do curso de barras, por exemplo, é uma ferramenta chamada fluxos de energia. Na verdade, fluxos não. No curso de barras a gente aprende a puxar a energia, né? Puxar a energia das coisas e se conectar com a energia daquilo que a gente deseja atualizar. Então, quando a gente começa a receber barras... Adorei, Claudinha! Quando a gente começa a receber barras, gente, a gente começa a limpar tudo isso do nosso sistema de crenças e daí a gente começa a escolher as coisas de uma forma diferente, sabe? Então, eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que, assim, eu empreendo desde 2019, tá? Eu pedi demissão da CLT em 2019 para poder começar a empreender. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de dormir à tarde. Então, eu tinha essa dificuldade quando eu estava lá na CLT, porque eu me sentia assim, mesmo tendo um cargo de confiança, mesmo tendo essa possibilidade, né? Porque eu não tinha ali um gestor, eu trabalhava em home office, às vezes trabalhava externo também, mas eu não tinha uma pessoa ali da empresa me acompanhando. Daí eu não conseguia fazer isso, só que olha só que louco. Quando eu comecei a empreender, que eu podia fazer isso, eu não me permitia fazer. Por quê? Porque o quanto que eu estava disposta a receber?
O quanto que eu estava disposta, ó, a estar no arquétipo da rainha. Será que a rainha dorme de tarde, gente? Tira um cochilo da beleza? Hoje eu consigo me permitir fazer isso. Mas enquanto eu tava lá no arquétipo da guerreira, guerreira descansa, gente. Tá fazendo sentido pra vocês? Você aí consegue tirar um cochilinho de tarde? Pode ser que, Dani, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Mas quando você tem esse tempo, quando você tá, enfim, né? Quando você tem um final de semana, quando você tem um feriado, você consegue se permitir relaxar e simplesmente não fazer nada? Sabe? Ligar o botãozinho do foda-se e, tô aqui no meu momento. Então, tudo isso são indícios do quanto você está disposto e disposta a receber da facilidade. O quanto você tá, sabe, disposta a estar em relaxamento. Isso é exatamente isso, Thalita. O quanto que você tá disposta a estar em relaxamento. Ou o quanto que você tá ali sempre nessa necessidade do fazer, fazer, fazer. E essa foi uma outra consciência que eu acessei com o Axis. Por quê? A guerreira, ela tá sempre na disposição do fazer para ter. Pega essa visão, porque isso aqui é uma chave. Quando você tá no arquétipo da guerreira, você está sempre na disposição de fazer para ter. Então você acha que você tem que fazer algo para ter algo. Quando você está no arquétipo da rainha, é o contrário. Você sabe que você pode estar na disposição de ser para ter. Então, quanto mais você é, mais você recebe. Porque percebe, gente, que a rainha, ela não precisa de esforço, sabe? A rainha, ela simplesmente é. Ela tá disposta a receber de tudo e de todos, tá disposta a receber toda a contribuição, ela tá disposta a desfrutar da vida, ela tá disposta a desfrutar da riqueza que ela tem. E, maravilhosa, a Thalita colocou aqui, a guerreira também está sempre reativa e sempre em luta. É exatamente isso, Thalita. Falei disso aqui no iniciozinho da live, que a guerreira, ela tá sempre, na base do esforço, da luta, e ela tá sempre querendo demonstrar força e poder. E quando você tá querendo demonstrar força e poder, você tem muita dificuldade de, por exemplo, receber ajuda. Então, por exemplo, comece a prestar atenção quando as pessoas elas se oferecem para, por exemplo, lavar uma louça para você, quando elas se oferecem para carregar um peso, para te ajudar de qualquer forma que seja. A guerreira, gente, ela não aceita ajuda. E eu demorei a entender isso. Quando eu estava casada, gente, muitas vezes meu ex-marido me perguntava: você precisa de dinheiro para ir no sacolão? Você precisa de dinheiro para ir no mercado? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? E daí, sabe o que eu fazia? Eu sempre dizia, não precisa, eu tenho, sabe? Eu tava sempre querendo mostrar que eu tinha dinheiro e que eu não precisava. E não isso, gente, que eu tô falando aqui não é sobre precisar ou não. É sobre você estar na disposição de receber. Então, o Axis, ele tem trazido uma consciência que é a diferença de autonomia para independência, né? A autonomia é justamente quando você está tentando provar para tudo, para as pessoas à sua volta, que você não precisa delas, sabe? E você pode ser uma pessoa independente, né? Você pode não precisar disso, mas mesmo assim escolher receber das pessoas. Então é sobre isso, sabe? A rainha, ela tá na disposição de receber contribuição, ela tá na disposição de ser servida, ela tá totalmente nessa disposição de desfrutar. A guerreira, ela não pode descansar, a guerreira, ela tá sempre, no fazer, no fazer, no fazer. E então, o quanto que você tá criando a sua vida a partir desse ponto de vista? Então, gente, todos os lugares que você ainda tá sendo a guerreira, né? A que precisa ser forte e corajosa, a que precisa demonstrar isso, a que precisa provar para as outras pessoas que você não precisa delas. Você tá disposta a destruir, descriar isso, por favor? Tem um outro livro do Axis, gente, muito incrível, muito maravilhoso, que eu super recomendo a leitura, que é o livro A Dama. O livro A Dama, ele foi escrito pelo Gary Douglas, que é o fundador do Axis.
e onde ele traz uma série de consciências sobre isso. Foi um livro que me abriu muito a mente, inclusive para receber da energia dos homens, por exemplo, porque quantas vezes você cria barreiras sobre os homens, né? Justamente por esses pontos de vista inconscientes, sabe? Aquele monte de coisa que a gente escuta, de que homem não presta, de que homem isso, de que homem aquilo. Quantas vezes você ouviu aí da sua mãe? Nunca dependa de homem, minha filha. Você cresceu ouvindo isso, gente? Eu cresci ouvindo isso. E daí eu não tô falando que você tem que depender, não é isso, tá? Mas quando você tá com isso registrado lá no teu sistema, você levanta barreiras para poder receber. Por quê? Porque você tá o tempo inteiro tentando provar que você não precisa. Então percebe a diferença, sabe? Sobre precisar e você estar na disposição de receber. Então hoje, por exemplo, quando alguém me oferece alguma coisa, sabe? A não ser que seja algo muito absurdo, mas eu sempre busco receber daquilo, justamente para quê? Para não bloquear, sabe? Se uma pessoa tá presenteando você, por que não receber dela? Mas quantas vezes a gente cria pontos de vista que a gente não pode receber? O que a pessoa vai pensar? Foda-se o que ela vai pensar, gente, sabe? O fato de você receber um presente não quer dizer nada. E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, em todos os lugares onde você definiu e concluiu que você não pode receber presente, seja de homem, seja de quem quer que seja, porque ele vai pensar isso ou ela vai pensar aquilo, enfim. Então, todo esse merdelê todo, vamos destruir, descriar, por favor. O quanto que você está disposta realmente a receber os presentes, a receber a facilidade, a alegria, a receber a mágica, os milagres e as possibilidades na sua vida. Como pode melhorar? E aí, gente, terceiro passo são as perguntas. Eu sempre trago aqui nas minhas lives as perguntas, porque as perguntas são uma das ferramentas que a gente mais usa dentro do Access, né? Porque as perguntas, elas ajudam a mudar energeticamente a energia, né, da situação. Então, quando você, por exemplo, está vivendo uma situação que você não sabe como resolver, se você fica ali repetindo, não sei como resolver, não sei como resolver, não sei como resolver, você está solidificando isso na sua realidade. Mas quando você começa a fazer perguntas, universo, como eu posso resolver isso aqui? Universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo nessa situação? Universo, quem são as pessoas que têm a chave? Porque às vezes, gente, algo que é muito difícil para você, outra pessoa faz isso, sabe, num estalar de dedos, outra pessoa tem facilidade com isso. Então, como seria se você pudesse se conectar com essas pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu sou mentora de negócios para terapeutas. Qual que é o trabalho da terapeuta? O trabalho da terapeuta, gente, é justamente facilitar a vida qual que é o trabalho da mentora? Me confundi toda aqui. É justamente facilitar a vida do mentorado. É mostrar para ele, olha, eu já quebrei muita cabeça, eu já fiz muitos testes aqui, eu já testei isso, isso e isso, o que funcionou para mim. Então a função do mentor é justamente mostrar para o mentorado o caminho da facilidade, da alegria e da glória, né? Qual foi o caminho que ele fez e que as coisas que ele testou, as coisas que ele funcionou e que deram certo para ele poder sair de onde ele está hoje e chegar onde ele chegou e que provavelmente é o mesmo caminho que o mentorado ele deseja fazer. Então, gente, existem várias formas de a gente conseguir alcançar um objetivo. Eu tô aqui no Rio de Janeiro. Então, imagina que eu quero ir para São Paulo, né? Eu posso ir para São Paulo de avião ou eu posso ir para São Paulo a pé. Isso é sobre escolher dificuldade e facilidade. Então, o quanto que você ainda está escolhendo atualizar as coisas a partir do esforço? Porque você vai conseguir, você vai chegar lá do mesmo jeito, sabe? Mas como isso vai acontecer é que é a questão. Só que enquanto você estiver tentando definir e concluir como as coisas têm que aparecer para você, como as coisas têm que ser,
E daí você não sabe como, imagina que você não sabe que o avião existe, né? A única forma que você sabe para poder chegar em São Paulo é pegar a Dutra e ir andando daqui até lá. Essa é a forma como você sabe. Mas será que o universo ele tem uma solução para aquilo que você está vivendo? Ou será que talvez ele tenha infinitas possibilidades de resolver todas as questões interessantes que você criou na sua vida? E tudo que você precisa fazer é pedir para acessar isso. Como pode ser mais fácil, leve e divertido? O universo, eu escolho. Eu não sei como, mas atualiza. Gente, esse é o processo que eu mais tenho usado na minha vida. E é um processo que tem me permitido criar muitas mágicas, muitos milagres e infinitas possibilidades, sabe? Coisas que eu olho hoje na minha vida que eu falo, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Não acredito. E aí, gente, ó, vou dizer pra vocês, o universo, ele tá sempre trazendo sinais pra gente, mostrando pra gente as coisas, só que a gente às vezes não acredita. E aí o universo, ele esfrega as coisas na nossa cara, sabe? Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Conseguiram ver aqui, gente? O que tá aqui na minha janela? Como pode melhorar? Pegaram a visão, gente? Deu pra ver? Eu acho muito mágico isso, muito incrível, sabe? Porque o universo, ele tá falando com a gente o tempo inteiro. O universo nos apoia, o universo apoia você. Mas o quanto você tá disposto a receber disso? Ai, acho que travou aqui os comentários. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Então é isso, sabe, gente? Imagina que você tem aí, ó, 1 metro de areia, sabe? Pra poder carregar. E daí você pode carregar isso na mão ou você pode usar um carrinho de mão. Quanto que você tá pedindo pro universo carrinho de mão? O quanto que você tá pedindo pro universo para que as coisas elas sejam mais fáceis, né? E aí a gente entra no próximo passo, né? Na próxima ferramenta, que é uma ferramenta que eu tenho usado muito, que é o mantra de Axis. O mantra de Axis diz: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E, gente, se você começar a fazer esse mantra 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, você, assim, se prepare para muitas mudanças na sua vida. E daí, talvez, quando você começar a fazer isso, talvez você ainda venha assim, ai, mas será que vem com facilidade mesmo? Só que as palavras, elas têm muito poder, né? Então, quando a gente começa a usar o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, você começa a permitir que as coisas realmente cheguem até você com facilidade, alegria e glória. Mas aqui, ó, tem um ponto de atenção. Por quê, gente? Tudo é tudo. Tudo é tudo. E aí a gente volta lá nos julgamentos. Isso significa que você não pode ter julgamentos sobre as coisas que estão chegando. Porque às vezes aquilo que você está julgando como ruim, aquilo que você está julgando como errado, é justamente o que vai criar uma nova realidade. Sabe, gente? Às vezes, você pensa lá na faxina. O que acontece na sua casa quando você, por exemplo, está fazendo uma faxina? Percebe que primeiro vira um caos. Antes do negócio, sabe, ficar arrumadinho. Antes do negócio ele ficar bonitinho do jeito que você gostaria. Mas o quanto você está disposta a receber do caos também na sua vida. E se você pudesse reconhecer que o caos ele é a energia da criação. Eu vi recentemente, gente, uma série da Netflix chamada Enigmas do Universo. Essa série é simplesmente sensacional. Se você nunca assistiu essa série, anota aí para poder assistir, porque ela vai ajudar assim, você a compreender muitas coisas. E ela fala justamente das mágicas do universo, fala da criação de tudo, como tudo surgiu a partir da poeira cósmica, como que surgiu a vida no nosso planeta. E assim, é incrível, é surreal essa série. Eu tenho certeza que vai ser muita contribuição para vocês também. E aí, gente, outra ferramenta, como eu posso ser a elegância da criação sem esforço? Como eu posso ser a elegância da criação sem esforço?
Como seria começar a criar as coisas a partir dessa facilidade, né? E lá nessa série, quando eles explicam a criação do mundo, né? Eles explicam que o tudo surgiu a partir do nada. Mas como que surgiu a partir do nada, né? Quando eles falam de tudo, né? A matéria surgiu da não matéria. Então, a matéria surgiu a partir da energia. Então, gente, tudo aquilo que a física quântica hoje ela está tentando provar, eles explicam lá nessa série. Ela é uma série muito didática, muito fácil da gente compreender. E ela vai trazendo todos esses mistérios, né? Todos esses enigmas que a gente não consegue explicar, mas que trazem pra gente muita consciência. Assim, gente, minha cabeça fez um boom, sabe? Quando eu assisti essa série. Uma das coisas que mais bugou a minha mente, né? Que é uma reflexão aí pra você também, é sobre as tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas, gente, elas nascem, né? As tartarugas, elas colocam os ovinhos numa praia. Olha só que louco. E a mãe tartaruga, ela vai embora pro mar e deixa os ovos lá na praia. E daí, quando chega o momento, os ovos, eles eclodem. E aquela tartaruguinha que acabou de nascer de forma inconsciente, ela sabe que ela tem que nadar em direção ao mar. E aí, gente, olha que louco. Ela acabou de chegar nessa vida, acabou de chegar nesse planeta, acabou de dar ali o suspiro. Mas ela sabe que ela não tem que ir pro lado direito, não tem que ir pro lado esquerdo, não tem que ir para trás. Ela sabe que ela tem que ir em direção ao mar. Mas não para por aí. Essa tartaruguinha marinha que acabou de nascer, ela vai viajar 2.000 quilômetros pelo mar para uma região específica do planeta, onde tem um tipo de alga específico que ela precisa se alimentar para ela poder construir uma carcaça forte, que é o que vai proteger ela contra os predadores ao longo da vida. Então, muitas morrem ao longo do caminho, mas as que sobrevivem são justamente as que conseguiram chegar nesse lugar. E por que eu tô trazendo essa consciência aqui para você? Porque cada um de nós tem um GPS interno, sabe? Uma centelha divina que tá mostrando pra gente qual o caminho que a gente deve seguir, por onde a gente deve ir. Mas quantas vezes você tá encobrindo o seu saber? Quantas vezes você tá eliminando o seu saber para poder ir para pensamentos, sentimentos e emoções, sabe? Pro tem o quê? Quantas vezes você tá eliminando o seu saber, que é aquilo que o seu coração arde para fazer? O caminho que o teu coração ele fala, olha, é por aqui que você vai ser feliz, é por aqui que você vai prosperar, é por aqui que você vai ter uma vida grandiosa. Mas aí às vezes vem marido e fala pra você, não, mas tu tá ficando maluca, esse negócio de Axis, agora esse negócio de terapia, isso não é pra você. Ou seja lá o que for, sabe? Quantas vezes você tá escolhendo a partir do que os seus pais acham que é o melhor pra você? Quantas vezes, gente, você também tá tentando fazer isso com os seus filhos, sabe? De repente, seu filho ele vai ser feliz fazendo comida, sendo um chefe de cozinha. Mas daí você acha que ele tem que ser advogado, porque ser advogado é o que dá dinheiro. Aí vai lá, faz um curso, passa 5 anos numa faculdade e vira um advogado falido. Por quê? Porque não era isso que estava lá no GPS interno, não era isso que o coração dele estava ardendo para fazer. Será que você foi essa pessoa que passou a vida seguindo o GPS dos outros, em vez de seguir o seu próprio GPS? Tá fazendo sentido, gente? Se tiver fazendo sentido, deixa um 1 aqui nos comentários. Se não tiver fazendo sentido, deixa o 2 e tá tudo certo. E aí o passo 5. E antes da gente finalizar, gente, ó, ainda tem o passo 6 aqui. O passo 6 para mim foi realmente a maior virada de chave da minha vida. E eu sugiro que você fique aí, que você não saia, porque ele realmente é uma grande virada de chave. Então, o passo 5 é pare de julgar agora. O julgamento, gente, já falei disso aqui na live, ele cria uma barreira para que você possa receber das outras pessoas. Mas mais do que isso, o julgamento, ele cria uma barreira para que você possa receber de você também. Olha que louco, mas como assim, Dani? Agora bugou a mente. Como que isso acontece, gente? A separação, ela é uma ilusão. A separação, ela não existe. Estamos todos conectados, né? Somos todos fractais do Criador.
Então, do ponto de vista do todo, não existe o fora, né? Somos todos um. Então, quando você, por exemplo, se eu pego aqui, né, e de repente eu começo a julgar o César por alguma coisa, para eu julgar o César, eu preciso criar uma separação dele. Lembra lá da barreira que eu falei para vocês? Ó, barreira, crio uma barreira. E daí eu não posso receber do César, mas eu também não posso receber de mim. Então, quando a gente entende isso, exatamente, Claudinha, todos somos um e um somos todos, né? Todos somos um. E daí, quando você começa a entender isso, você começa a perceber, gente, que cada pessoa ela tá num nível de consciência diferente. Então, isso me ajudou tanto a parar de julgar as pessoas, sabe? Porque isso me ajudou a sair do certo e do errado, de apontar o dedo. E tudo aquilo, gente, que eu julguei na minha vida, eu me fudi de verde e amarelo. Porque o que aconteceu? O universo, ele foi me colocando diante de situações, justamente as situações que eu julgava, para que eu tivesse diante daquelas situações e parasse de julgar aquelas situações. Como seria você não precisar passar por isso, se ferrar de verde e amarelo, para parar de julgar agora? Sabe quando você está julgando uma pessoa que você acha que ela é muito errada, que ela é muito isso, muito aquilo, e aí de repente a vida te coloca numa situação que você fica diante daquela mesma situação? Há mais de 2000 anos atrás, gente, foi dito, não julgueis. E hoje, você continua julgando. Eu continuo julgando, né? Porque estamos todos em processo. Hoje eu julgo cada vez menos, com menos intensidade e menos tempo. É para isso que a gente usa as ferramentas de expansão de consciência. Porque, gente, o julgamento ele é uma programação, tá automático aqui na nossa mente. Só que qual que é a diferença? O que antes eu tinha muito forte, certo, né? Como certo e como errado. E defendia o certo e julgava o errado. E achava que, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Que se não quer sofrer, não faça coisa errada para você não ir lá pra cadeia. Eu era esse tipo de pessoa. Só que daí, quando você começa a entender que cada um tá num nível de consciência diferente. Talvez você seja boazinha nessa vida, nessa realidade. Talvez nessa realidade você escolha não matar, não roubar, não fazer, enfim, não fazer essas escolhas interessantes. Mas quantas vezes lá atrás, quando você estava num outro nível de consciência ou de inconsciência, se pudermos colocar dessa forma, você também fez esse tipo de coisa. Então, gente, Jesus há 2000 anos atrás falou sobre isso, sabe? Não julgueis. O professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. Não julgueis, porque não tendes todas as informações. Então, quando a gente olha para essa vida, muitas vezes a gente passa por uma situação e aquilo parece injusto. Mas será Deus injusto? É uma boa pergunta, não? Será que Deus é injusto? Ou será que você apenas não sabe a causa daquilo que você está vivendo agora? Mas se nós temos um Deus, né, que é infinitamente justo, bom, perfeito e agradável, a injustiça, ela é uma insanidade. Ela não pode existir. Então, como seria se você pudesse reconhecer que não tem vítimas nesse planeta? Quando eu entendi isso, gente, sim, isso me libertou da prisão do vitimismo. E enquanto você estiver achando que você é vítima de alguma coisa, você não pode mudar a sua realidade, porque a vítima, ela não tem responsabilidade sobre aquilo que aconteceu. A vítima, ela acha que ela é uma coitadinha. Ela acha que tem um algoz e que coitadinha dela que caiu nessa situação. Quando você entende que não tem vítimas, você aprende a deixar com o outro que é do outro, você aprende a olhar para as situações interessantes a partir de um espaço que isso não te afete mais, você escolhe não compactuar com essas escolhas, mas não julgar. Porque, gente, olha só, outra consciência aqui para a gente poder refletir. Quem acorda pensando assim, hoje eu vou fazer tudo errado.
Hoje eu vou meter o pé na jaca, hoje eu vou fazer tudo errado. Não é, gente, sabe? A gente acorda todos os dias querendo acertar, essa que é a grande verdade. Só que a gente faz escolhas com o nível de consciência que a gente tem. E aí, de repente, você faz escolhas cretinas, eu faço escolhas cretinas. Era o nível de consciência que a gente tinha e tá tudo bem. E qual que é o barato disso? Caiu a ficha, não adianta ficar lá com o chicotinho. Ai, nossa, como eu sou terrível, perversa. Como eu sou a filha da mãe, que eu fiz isso, que eu escolhi isso. Ou como fulano, ciclano, beltrano. Não, ok. Foi uma escolha interessante, não escolho mais isso que eu posso escolher agora. O que você pode escolher diferente agora? A Laura perguntou qual a melhor ferramenta para poder parar de julgar. Laura, eu uso muito as ferramentas, mas uma ferramenta do Axis que eu uso muito para me ajudar a parar de julgar tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente explica dentro do curso da formação de barras de Axis e para mim é uma das ferramentas que mais me ajuda a sair do julgamento. Então o julgamento, gente, ele é uma mentira, ele é um ponto de vista. Quando você começa a reconhecer que tudo aquilo que você pensa não é a verdade, mas é apenas um ponto de vista a partir daquilo, você começa a ver tudo de uma forma diferente. Porque daí, se a Laura vem dizer assim pra mim, ai, nossa, muito difícil fazer dinheiro, muito difícil empreender nesse país, ó céus, ó vida, ó azar. Eu começo a entender que eu não preciso me alinhar e concordar com ela, mas que eu também não preciso resistir e reagir a isso. Eu não preciso tentar provar para ela que não é assim, que é diferente, que não preciso, sabe? Eu simplesmente escolho, eu simplesmente entendo que esse ponto de vista que ela tem é a partir das experiências que ela viveu, mas que isso não é a verdade. E daí a gente pode usar essa ferramenta também. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E interessante ponto de vista que as pessoas ou que todo mundo tem esse ponto de vista. E como pode melhorar o que mais é possível, sabe? Só que às vezes, gente, quando uma pessoa vem falar uma coisa pra você... E às vezes a pessoa fica puta quando você não concorda com ela, sabe? E daí é o seguinte, né? Eu tenho um espaço, por exemplo, no centro do Rio, e é um espaço que fica na Presidente Vargas. Então, muitas pessoas têm pontos de vista que é perigoso, que tem muito assalto, que que tem que ter cuidado, que isso, que aquilo. Só que o seu ponto de vista cria a sua realidade. O meu ponto de vista é que eu tô blindada. E não interessa se eu tô no centro do Rio, se eu tô em Nova Iguaçu, se eu tô em qualquer lugar. Sabe, 1.000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda e você não será atingido? Esse é o meu ponto de vista. Só que daí, às vezes, as pessoas elas vêm falar, sabe? Isso que tem que ter cuidado. E aí a pessoa fica puta. Por quê? Porque você não quer se alinhar e concordar com ela, sabe? Então, às vezes, as pessoas elas também não estão dispostas a perceber que você tem um ponto de vista diferente. E tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar, por favor? Então, quantas vezes, gente, você tá resistindo e reagindo aos pontos de vista das outras pessoas? E quantas vezes você tá se alinhando e concordando, sabe? Eu já fui a rainha do aham. Porque eu não queria desagradar. Então, quando as pessoas vinham falar as coisas pra mim, mesmo que eu não concordasse, sabe? Eu ficava, aham. Sabe aquela cara de paisagem que você fica ali, sabe? Cara de bananada. Não sei se bananada tem cara, mas tem cara de bananada. E aí eu ficava nesse aham. Só que hoje não. Hoje não mais. O quanto que você também tá na disposição de desagradar as pessoas. O quanto que você tá na disposição de deixar de ser a boazinha, sabe? Aquela que diz amém pra tudo. E começar realmente a criar a sua realidade de uma forma diferente. Quando eu entrei pro Axis, gente, eu comecei a usar uma ferramenta chamada Como Pode Melhorar. Como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar.
E aí, essa é uma ferramenta que eu uso demais. E aí, uma vez, uma pessoa virou pra mim, uma pessoa muito próxima de mim, virou pra mim e falou assim: ai, agora você fica com esse negócio de como pode melhorar, como pode melhorar. As pessoas ficam até olhando pra sua cara, assim, sabe? A pessoa tava me criticando, né? Tipo assim, ela queria falar que eu tava parecendo maluca, mas ela falou isso com outras palavras. E aí eu taquei, como pode melhorar? Como pode melhorar? Por quê, gente? Porque eu escolhi não me alinhar e concordar mais com toda essa cagada dessa realidade, sabe? Com todo esse monte de crenças limitantes e de pontos de vista que a maioria das pessoas tem, mas que eu escolho não ter mais. E para cada ponto de vista que eu percebo que é um ponto de vista de esforço, de dificuldade, de escassez, de falta, que eu percebo, eu uso um enunciado aclarador do Axis para destruir, descriar isso, para limpar essa caca toda e não escolho mais. O que se requer para que você realmente esteja na disposição de escolher, criar uma realidade diferente, mesmo que ninguém mais esteja escolhendo isso? Porque é sobre isso, sabe? Quando você começa a expandir a sua consciência, quando você começa a escolher mais, muitas pessoas vão se afastar, porque você começa a ficar diferente da maioria. O quanto que você está na disposição de continuar a sua jornada, mesmo que ninguém mais esteja escolhendo isso. Ó, a Laura colocou aqui: como ajudar uma pessoa que só vibra no ponto de vista da escassez, vitimismo ou reclamação? A primeira coisa, Laura, é não julgar essa pessoa. Segunda coisa, estar em permissão com isso. Por quê? Porque nós vivemos no universo do livre-arbítrio. Você pode querer muito, mas você não pode querer pelo outro. Eu, com a minha filha mais nova, mais velha, a Carol, eu tive muita dificuldade com ela sobre essa questão de estudos, sabe? Então eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E a Carol, ela nunca curtiu muito isso. Então, ela, assim, eu vivi umas situações bem interessantes com ela em relação a estudos. E daí chegou uma hora que eu simplesmente precisei soltar isso. E eu lembro que uma vez eu virei pra ela e eu falei exatamente isso. Eu falei: filha, eu posso querer muito, mas eu não posso querer por você. Porque percebe, gente, que a gente como mãe, existe um limite daquilo que você pode fazer pelo filho. Então você pode, de repente, pagar uma boa escola, você pode pagar um explicador, você pode querer sentar com a criança para poder estudar junto com ela. Eu faço tudo isso com meu filho, Miguel. Mas se a criança não tiver afim, se o teu filho não tiver assim, você pode querer muito, mas você não pode querer pelo outro. E isso acontece também com os maridos, né? Com os irmãos, com os pais. Então você às vezes tá vendo a pessoa se ferrando de verde e amarelo, e é claro que por amor, né? A gente não quer que isso aconteça com a pessoa, mas a gente precisa entender e respeitar o livre-arbítrio, sabe? Nem tudo é no nosso tempo. Mas outra coisa que eu aprendi com o Axis é que você quer mudar o mundo? Muda você. Você quer criar uma realidade mais grandiosa para todo mundo? Começa com a sua vida, sabe? Começa criando e atualizando tudo aquilo que você realmente gostaria na sua vida, porque essa é a melhor forma de você começar a despertar a curiosidade das pessoas para a criação de uma realidade diferente. Então, enquanto você que é praticante de barras, você que é terapeuta holístico, né, que trabalha com alguma prática, enquanto você estiver tentando convencer as pessoas que isso funciona, você está no lugar errado. Qual que é o segredo? Começa a usar as ferramentas na sua vida e mude tanto a ponto das pessoas não te reconhecerem mais. E é quando as pessoas não te reconhecerem mais que elas começam a perguntar sobre aquilo que você está fazendo. E esse é o verdadeiro convite para que mais pessoas possam escolher mais, sabe? Quando eu, por exemplo, né, eu eliminei 13 quilos de células de gordura com as ferramentas do Axis. Então, quando as pessoas elas começaram a ver a mudança no meu corpo físico, as pessoas começaram a perguntar: nossa, mas o que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está usando? O que você faz? Eu falo: é Axis, meu amor.
Ferramentas de expansão de consciência. Então, quando você começa a criar mais facilidade, quando você começa a criar mais dinheiro, quando você começa a viver a vida que você realmente gostaria, quando você começa a viver a leveza, não se importar mais com o que os outros pensam, sabe? Quando você começa a criar a sua vida como você realmente gostaria que ela fosse e aprende a deixar com o outro que é do outro, aí você é o convite para que as pessoas elas possam escolher, sabe? Algo diferente. E aí essa escolha ela vem a partir da facilidade. Por quê? Porque não é a partir de você estar impondo algo para a pessoa, mas é a partir da pessoa ela tá escolhendo, dela tá ali na curiosidade do que é isso que você tá fazendo que eu quero também. E o último passo, gente, para poder finalizar, que foi algo que para mim foi a maior virada de chave da minha vida. Contribuição como estilo de vida. E eu ainda percebo muitas pessoas criando essa realidade a partir de uma realidade transacional. E o que é essa realidade transacional? É o que eu vou ganhar com isso. Eu te convido hoje a substituir o que eu vou ganhar com isso para como eu posso contribuir aqui. E nenhuma das vezes que eu escolhi ser contribuição eu me arrependi. Sabe por quê, gente? O todo, ele não se deixa vencer em generosidade. Todas as vezes que você escolher ser contribuição, o universo ele vai te retribuir isso de maneiras multiplicadas, sabe? Não tem como, sabe? Não tem como. Então, quando você planta um caroço de manga, você não colhe uma manga. Quando você planta contribuição, você não colhe uma contribuição. Você colhe infinitas possibilidades. Então, quanto mais contribuição você for na sua vida, mais facilidade você cria na sua. Por quê? Mais o universo ele começa a te conectar com pessoas que estão dispostas a contribuir com você. Então, como pode melhorar tudo isso? O que mais é possível? Então, comece a perceber em todos os lugares onde você está chegando, ou você está funcionando, ou você está agindo, a partir do espaço do que eu vou ganhar com isso. E começa a ir para esse espaço, como eu posso contribuir aqui. Quando você chegar num lugar, num evento, pergunta para a pessoa que está organizando o evento, você precisa de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para poder contribuir com você? Na maioria das vezes, gente, a pessoa ela vai dizer que não, que você não precisa ajudar. Mas só de você ter tido essa atitude de ir, de se colocar nessa disposição de contribuir, existe algo mágico que acontece, que é a primeira coisa, que é o quê? Primeiro, a pessoa baixar as barreiras para receber de você. Segundo, ela já começa a te reconhecer como uma pessoa diferente das outras, porque a maioria das pessoas elas ainda estão funcionando a partir do que eu posso ganhar. E aí, quando você deixa as portas abertas, sabe? Isso traz mais possibilidades. Então, isso foi algo que acessar essa consciência mudou a minha vida e eu escolho compartilhar isso com vocês. E é por isso que eu tô nessa live aqui hoje, porque eu escolho ser a contribuição que você requer. Quando você entende que você é funcionária do universo. Você já acessou essa consciência? Como seria se você pudesse reconhecer hoje que você é funcionário do universo? Você é funcionário do universo. Todos nós estamos aqui por um motivo. Ninguém chegou aqui por acaso. Escolhemos estar nesse planeta, nesse momento de transição planetária. Nós escolhemos fazer parte disso. Então eu acredito que todos nós estamos aqui a serviço. Quanto mais você escolher ser a contribuição que você requer, pode ter certeza, como 1 mais 1 são 2, que mais facilidade, mais alegria, mais diversão você vai criar na sua vida. Mais mágicas, mais milagres, mais possibilidades. Então, ó, funcionário do universo. Como pode melhorar tudo isso? Gratidão, meus amores, por terem ficado comigo aqui até o final. Domingo agora tem classe de barras de Axis acontecendo no Recreio. No iniciozinho do mês, dia 4 de maio, eu tenho uma classe no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Também estou com a minha agenda aberta de atendimentos. Então, gente, lá no link da minha bio, vocês vão poder se conectar com todas as minhas criações. Então, tem
Grupo fechado de avisos, onde vocês ficam por dentro de todas as lives, de todos os movimentos que eu tô fazendo. Inclusive, em breve eu vou anunciar algumas novidades aqui para vocês. Por quê? Porque eu já tô preparando aí um novo clube do livro O Kybalion, né? Sobre as 7 leis herméticas. Tô com um workshop também para poder trazer sobre como destravar definitivamente para gravar lives, vídeos e stories, porque eu sei que tem muitas de vocês travadas aí para poder aparecer aqui nas redes sociais e ser a contribuição que se requer. O curso de barras, sim, é somente presencial, mas nós temos praticantes e facilitadores em todo o planeta. Então você pode me chamar no privado, me mandar um direct, me manda qual que é a sua cidade, que daí eu verifico um praticante na sua região ou um facilitador se for para o curso. E daí a gente faz essa ponte, né? Contribui aí com essa conexão, tá? E o que mais é possível, meus amores? Como pode melhorar ainda mais tudo isso, tá? Para quem é praticante, gente, eu tenho um grupo de trocas de barras para que você possa vir praticar. Então, se você fez o curso, nunca praticou, ou tá sem tempo, só bora. Se você ainda não fez, né, mas deseja aí conhecer essa técnica incrível, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Bora lá, corre lá no link da bio, só bora. Beijos, meus amores, e até a próxima!